O impasse que nós estamos vivendo hoje no país, envolvendo os militares, basicamente, se assemelha muito ao que aconteceu no segundo ano do governo do último general da ditadura, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Em 1981, no dia 30 de abril, uma bomba explodiu no estacionamento do Rio Centro, que é um centro de espetáculos na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estava acontecendo à noite uma festa do trabalhador, show do trabalhador, reunindo diversos artistas muito famosos, e uma bomba explodiu dentro de um carro, no colo de um sargento do Exército que estava ao lado de um capitão, ambos trabalhando ali para instalar essa bomba, e mais duas que havia dentro do carro, que não houve tempo para instalar. Mas o fato é que a bomba explodiu no colo do sargento e o matou. E o capitão sobreviveu e acabou virando general. Mas esse é o enredo que se repete e que se mistura com a narrativa política. Por que essa bomba explodiu no Rio Centro? Porque havia uma resistência militar à reabertura democrática do país depois de 21 anos de ditadura. E realmente houve um processo de explosões diversas, explosão inclusive na OAB Federal, na OAB no Rio de Janeiro, uma bomba que era uma carta-bomba que explodiu nas mãos da secretária do presidente da ordem, que era o Eduardo Seabra Fagundes, e matou a dona Lida Monteiro. Outras bombas explodiram, diversas bombas explodiram em bancas de jornais, que eram, na época, não havia os meios de comunicação de hoje, então tudo se concentrava nas bancas de jornais, e ali é que a imprensa de oposição, a imprensa alternativa, que havia conquistado um espaço muito valoroso nessa luta, estava exposta. Então eles visavam exatamente esse público que buscava as notícias contrárias. A verdade é que eles ficaram tempo nesse processo de bombas, e essa bomba do Rio Centro, que foi a que mais causou estragos, não em vidas humanas, mas mais causou estragos políticos, foi a bomba que acabou pondo um fim a esses atentados desesperados das viúvas da ditadura de então. O governo, o Exército, tratou de investigar, e nessa investigação entrou por outros meandros, outras meias-verdades, outras histórias fantasiosas, e não conseguia fechar a conta na hora de apresentar um inquérito. A coisa foi ficando difícil, houve muitas contradições, a imprensa começou a fuçar porque o clima era de abertura política, todo mundo queria aquilo, a redemocratização. Eles ficaram procurando isso e não conseguiram. E o Figueiredo, que era o general da abertura, que era um general que dizia que quem não quiser a abertura eu prendo e arrebento, era uma contradição absoluta. O general Figueiredo se mostrou um fracote diante dos bolsões do porão da ditadura, aqueles generais, e mais, não só os generais, os tigrões da polícia, das polícias que espalhadas pelo Brasil, que eram aqueles que arrebentavam, que matavam gente à torta e à direita, que prendiam, sequestravam, faziam o que queriam. Mas os militares, que também eliminavam as pessoas como forma corriqueira de investigar subversão, principalmente, mas investigar qualquer tipo de coisa. Isso foi se complicando de tal forma que a abertura veio, a redemocratização veio, e depois de muita luta, depois de muita batalha, que durou mais 3 anos, mas finalmente, em 85, Tancredo Neves foi eleito. Não tomou posse porque morreu antes da posse, mas
assumiu José Sarney, dos males o menor. Então, voltamos ao poder civil na presidência da República. O que nós estamos vendo agora é uma coisa semelhante. Depois que um milico ocupou por 4 anos, e nessa época em que nós temos a mídia com uma força absurda, essa mídia alternativa, essa mídia da informática, da internet, de todo lado, tem isso com uma força violenta, ele ficou só 4 anos para fazer a cabeça de muita gente, comprar muita gente e gastar muito dinheiro com isso. E ele está agora esperneando, lutando para impedir que os civis voltem ao poder. Só que Lula já voltou, já tomou posse, e Lula está lutando para que ele não volte, não dê o golpe que ele pretende. Essa é uma questão que a gente vai ver ao longo da história, acompanhando a partir de agora, esses tempos que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que isso tem uma solução, isso não vai ser uma coisa complicada. O Lula está com a Constituição do lado dele, as Forças Armadas não apoiam integralmente o Lula, mas jamais apoiaram integralmente qualquer presidente, apenas elas estão industriadas por 4 anos de Bolsonaro, de bolsonarismo, e na política do ódio, naquele gabinete do ódio que inoculou só ódio em todos os setores da sociedade brasileira, não deixando de lado, evidentemente, os militares, que são de onde o presidente veio. Mas se Lula insistir, bater o pé e reafirmar o seu poder agora no começo de mandato, dificilmente ele vai deixar essa peteca cair. E a prova disso é que ele já demitiu o general comandante do Exército e nomeou outro num sábado, que é para não ter discussão, certo? Está conseguindo fazer isso. Um grande abraço.